Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos desta que é uma reunião conjunta do Fórum Permanente de Direito Civil e Processo Civil e do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação. Eu queria agradecer a presença de todos. Esse é o primeiro evento que estes dois fóruns realizam na nova gestão da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E eu e o desembargador César Felipe Cury fomos encarregados de cuidar, então, desses fóruns na gestão do desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, nosso diretor-geral. E a gente dá início a essas atividades com este encontro para tratar da mediação nas causas de família, à luz da Lei Geral de Mediação e do CPC de 2015, aproveitando esse momento em que o Código de Processo Civil acabou de completar um ano de vigência, a Lei de Mediação aí já também há pouco mais do que isso em vigor, e nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir duas estudiosas desse tema, duas notáveis processualistas, dois belos exemplos de como nós temos hoje muitos novos talentos surgindo na área do direito processual e da mediação, das práticas restaurativas, a professora Marcela Koubach de Faria e a professora Trícia Navarro Xavier Cabral. A professora Marcela é advogada, é mestre e doutoranda em Direito Processual pela UERJ. A professora Trícia, juíza de Direito no Espírito Santo, mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ. E, para que a gente não perca mais tempo, e segundo o que ficou combinado entre elas, eu passo, então, a palavra à professora Marcela Koubach de Faria, que será a responsável pela primeira exposição desse nosso evento de hoje. Professora Marcela. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite aqui do desembargador Alexandre Câmara, desembargador César Cury. É um prazer estar aqui hoje na Emerge, poder falar um pouquinho para vocês sobre mediação. Então, eu vou começar, na verdade, falando o que é mediação, né? Como funciona e o que é a mediação propriamente dita. Atualmente, a gente vem discutindo muito o que a gente chama de... Inicialmente, se chamava-se de métodos alternativos de resolução de conflitos, mas agora a gente costuma chamar de métodos adequados de resolução de conflitos. Porque, propriamente, cada conflito ele tem um método adequado para a sua resolução. Essa conscientização de que todos os conflitos não devem mais ir para o judiciário, ela vem crescendo muito. E é justamente a mediação se insere dentre esses métodos adequados de resolução de conflito. A mediação ela é justamente um processo por meio do qual um terceiro ele tem que intervir nesse conflito, não propriamente para dar uma solução, como faz o juiz ou o árbitro, por exemplo, em métodos adjudicatórios. Ele tenta facilitar para que as próprias partes cheguem a um acordo, cheguem a um consenso. Ele facilita o diálogo. A mediação, ela realmente tenta promover o diálogo entre as partes. Eu não sei se vocês já ouviram a história da mãe com duas crianças e a laranja, que tenta retratar um pouco como é que é o papel do mediador e como funciona a mediação. Tinha uma mãe com duas filhas e as duas estavam brigando loucamente por uma laranja. E aí, a mãe pegou a laranja e tomou uma atitude salomônica. Ela dividiu a laranja no meio, metade para cada filho, e fiquem felizes. Qual é o papel aqui da mediação e o que o mediador faria nessa situação? Ele ia consultar as filhas. Bem, o que você quer fazer com essa laranja? Se ele fizesse isso, provavelmente ele ia descobrir que uma das filhas ela queria a casca para fazer um bolo e a outra filha queria o sumo da laranja para fazer um suco. Então, veja, se a gente dialogasse com as filhas, se a mãe, em vez de tomar uma atitude salomônica, de dividir a laranja ao meio, simplesmente perguntasse, promovesse o diálogo entre as filhas, a gente estaria dentro de uma situação em que todos sairiam ganhando. Então, a ideia da mediação é promover justamente essa situação de ganha-ganha, é promover o diálogo entre as partes e fazer com que todas as partes resolvam o seu conflito efetivamente, e não simplesmente botem um ponto final naquele conflito específico. É por isso que se fala muito em mediação como restauração de relações. A mediação ela tenta restaurar aquela relação entre as partes que já estava um pouco perdida. E
No Brasil, a gente verificou alguns avanços na mediação nos últimos anos, e avanços legislativos. Primeiro, a gente teve a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que já tentou implementar aqui uma política de resolução adequada dos conflitos. Depois a gente teve a lei, que é essa Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, que ela regulamenta a mediação judicial, regulamenta a mediação extrajudicial e também traz algumas práticas, alguma regulamentação sobre acordos com entes públicos. E, por fim, a gente tem o Código de Processo Civil de 2015, e o Código de 2015 ele é bem enfático aqui na valorização do processo de mediação e de conciliação. O grande marco dessa valorização é justamente que o processo ele não começa mais pela citação para contestar a ação. Ele começa com a citação para que a parte compareça à audiência de mediação e conciliação. Mas essa é a grande pergunta que se faz na mediação, qual é a grande diferença aqui entre mediação e conciliação? Porque, desde o CPC de 73, a gente está muito acostumado a ouvir falar de conciliação. A mediação, de fato, é uma grande novidade. O próprio CPC ele tenta diferenciar o que é mediação e conciliação. Veja que a conciliação, segundo o CPC, ela se aplica em hipóteses em que as partes não tenham nenhum tipo de vínculo anterior e o conciliador ele atua de forma mais ativa, ele propõe acordos. O mediador, não. Na mediação, segundo o CPC, ela é adequada para hipóteses em que as partes já tinham um vínculo anterior, ou seja, é uma relação continuada, e o mediador aqui ele tenta abrir caminhos, ele tenta facilitar o acordo e não necessariamente promover ou então apresentar alguma espécie de acordo. Então, basicamente, acredito que na doutrina tem várias formas de diferenciação, mas basicamente pautada no CPC, especificamente, essa é a grande diferença entre mediação e conciliação. Bom, e como eu falei, a mediação, a gente fala-se muito hoje em um sistema multiportas e um sistema de resolução adequada de conflitos. E aí a pergunta que eu faço é, a mediação é adequada para todo e qualquer tipo de conflito? Não, na verdade, não. A mediação ela é adequada e ela vai ser útil e eficaz, principalmente para aqueles conflitos de relação continuada. Ou seja, aqui a gente está falando de direito de família. O direito de família ele é um ambiente muito propício especificamente para a mediação, porque é justamente aquela hipótese onde a gente precisa resgatar a relação entre as partes. E o processo judicial, muitas vezes, pode ser muito danoso para a relação familiar. Então, veja que o direito de família é um ambiente propício justamente porque a gente está diante de uma relação continuada e a gente precisa restaurar a relação entre as partes. A Lei 13.140, ela especifica quais são os casos adequados também para mediação. Ela fala que admite-se mediação causas em que haja disponibilidade do direito ou que, mesmo sendo indisponíveis os direitos, eles sejam transacionáveis. E veja que isso é muito interessante, porque a gente costuma relacionar autocomposição, possibilidade de autocomposição, com disponibilidade do direito. E a Lei 13.140 ela quebra um pouco esse paradigma, porque, realmente, algumas hipóteses de direito indisponível, eles podem ser, sim, transacionados. A gente pode tirar um exemplo até de direito de família, que é, por exemplo, a questão da guarda. A guarda é um direito indisponível, né? É um direito indisponível do menor e é um dever dos pais. Porém, ambos os pais podem entrar em um acordo, podem transacionar e regulamentar essa guarda. Qual é a grande diferença que a lei impõe? Nesses casos de direito indisponível transacionável, o acordo ele necessariamente vai precisar passar por uma homologação judicial e é preciso aqui a oitiva do Ministério Público. Então, essa homologação judicial e a oitiva do Ministério Público vão servir justamente para verificar se aquele direito indisponível ele não foi de nenhuma forma ferido. Então, é possível, sim, a mediação nessas hipóteses de direito indisponível, desde que cumprir esses requisitos da Lei 13.140. Bom, e voltando aqui para o nosso novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, me parece que ele é realmente um marco aqui na implementação da mediação. E, em vários momentos, ele traz essa questão da valorização da mediação. Como eu falei, o primeiro marco é justamente o início do processo pela audiência de mediação ou conciliação. Mas, em outros momentos, a gente consegue ver também essa valorização. O Código ele traz
impõe a implementação de centros judiciários para a resolução de conflitos, onde justamente vão ocorrer essas sessões de mediação e conciliação. E mais, esses centros, eles não vão só realizar as sessões de mediação. Eles vão também estimular, vão fazer eventos para que a mediação ela seja informada. Porque a gente falando de um sistema multiportas, para que o jurisdicionado ele saiba que ele tenha outras alternativas que não a jurisdição estatal, ele precisa conhecer. Então, se a gente não sabe que a mediação existe, se a gente não sabe como a gente tem acesso à mediação, realmente a gente vai ficar limitado à adjudicação judicial. Então, além de promover efetivamente a mediação, esses centros eles têm aqui o dever de promover eventos, de promover efetivamente a informação com relação à mediação. A gente tem também no CPC de 2015 a previsão de cadastro de mediadores. Então, teremos mediadores cadastrados no tribunal e esses mediadores cadastrados vão passar por um curso de capacitação. Porque, realmente, quando a gente fala de mediação, a gente não fala tão somente aqui de uma pessoa que vai tentar ajudar duas partes. É preciso uma capacitação, até porque a mediação ela envolve vários aspectos, inclusive os psicológicos. Então, é um trabalho multidisciplinar. Então, é importante que o mediador ele tenha uma capacitação para atuar como mediador. E o CPC regulamenta isso. Então, realmente, os tribunais eles vão implementar aqui esse curso de capacitação e vão criar um cadastro de mediadores. Outro estímulo que me parece interessante, outra valorização da mediação, é no rol até dos títulos executivos extrajudiciais, porque dentre os títulos executivos extrajudiciais, a gente via um que era o acordo referendado ou pelo Ministério Público ou pelos advogados das partes. Agora, lê-se também ou referendado por mediadores e conciliadores cadastrados. Então, veja que a gente, mais uma vez, valoriza aqui a posição do mediador e do conciliador. Então, eu vou deixar para minha amiga Trícia, que tem muita experiência com o processo, efetivamente, de mediação, para esmiuçar o procedimento e como funciona isso no CPC. Mas o que é interessante é que o CPC ele traz princípios norteadores aqui da mediação. Então, o próprio artigo 166 ele traz alguns princípios que a mediação deve se pautar. Então, quais são eles? Primeiro, é a independência, é a imparcialidade do mediador. Claro, o mediador ele é escolhido pelas partes. Assim como o árbitro, por exemplo, é escolhido na arbitragem. Mas ele precisa ser imparcial ou independente. O que isso quer dizer? Ele não pode tomar partido de nenhuma das partes e direcionar o acordo naquele sentido. Ele precisa, de fato, estar alheio ali àquela situação jurídica. É óbvio que nós somos cidadãos, nós somos seres humanos, então nós temos experiências anteriores e, mal ou bem, a gente sempre acaba sendo um pouco influenciado pelas experiências que vivemos anteriormente. Mas, assim como o julgador, o juiz, que não pode se deixar influenciar por essas experiências anteriores na hora de decidir, o mediador ele também não pode se deixar influenciar por essas experiências na hora de guiar as partes, de facilitar as partes para que cheguem a um acordo. Uma questão interessante que o CPC traz, e que me parece muito atrelada a essa questão da independência e da imparcialidade, é a vedação aos advogados que exercem aqui esse papel de mediador, de advogar no juízo em que ele exerce a função de mediador. E aí eu me pergunto se essa medida, de fato, de vedar com que o advogado exerça também o seu papel de advogado, onde ele exerce o papel de mediador no juízo, se é efetivamente uma medida adequada ou se não extrapola um pouco os limites dessa imparcialidade e independência. Porque, veja, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem diversos juízos. Então, claro, se eu sou mediadora na primeira vara de família, eu não posso atuar na primeira vara de família, mas eu posso atuar em todas as outras. Isso não impede o meu trabalho como advogado. Mas imaginamos uma comarca em que só tenha uma vara, seja uma vara única. Então, efetivamente, quando a gente veda aqui esse trabalho do advogado também como mediador, a gente acaba por impedir que ele exerça a sua faculdade, o seu dever, o seu trabalho como advogado. Então, talvez seja um pouco a se refletir se não seria simplesmente adequado estabelecer que, naquela causa, com aquelas partes, o advogado não possa atuar como mediador, porque, claro, naquela causa, com aquelas partes, ele não pode ser advogado e mediador ao mesmo tempo, porque há um claro conflito de interesses. Mas, em outras causas, naquele juízo, realmente eu não vejo, aqui fica uma crítica ao Código de Processo Civil, que eu não vejo nenhum tipo de violação aqui
a independência e imparcialidade do mediador. Mas, de qualquer forma, há, sim, essa restrição à advocacia com relação à mediação, se há o exercício de mediação naquele juízo, e me parece que isso é extremamente atrelada à questão da independência e da imparcialidade do mediador. O outro princípio que é norteador aqui da mediação é o princípio da autonomia da vontade. E a autonomia da vontade ela é essencial para a mediação. Por quê? Porque as partes elas só vão efetivamente colaborar e elas só vão conseguir chegar a algum tipo de diálogo se elas quiserem estar lá. Ninguém dialoga com quem não quer estar lá. Então, de fato, se as partes não quiserem participar daquela sessão de mediação, vai ser muito difícil chegar a qualquer tipo de acordo. Então, a autonomia da vontade ela é essencial para o processo de mediação. E aí fica uma pergunta, bom, o Código de Processo Civil ele traz uma audiência de mediação na fase bem inicial e somente se ambas as partes não quiserem a audiência é que essa audiência não vai ser realizada. Ou seja, uma parte quer, a outra não quer, a audiência vai ser realizada. E mais, o silêncio ele vale como concordância. Então, se a parte não manifestar qualquer tipo aqui de vontade com relação à audiência, essa audiência vai ser realizada. E aí fica a pergunta, isso pode ser encarado como uma espécie de mediação obrigatória? Por quê? Porque se a parte não comparece à audiência de mediação, ela é punida. Esse ato é considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça e essa punição vai com uma multa de 2% com relação ao proveito econômico daquela causa. Então, a gente pode interpretar isso como uma mediação obrigatória que estaria fugindo, de alguma forma, esse princípio da autonomia da vontade das partes? Bom, me parece que não. Me parece que essa necessidade de ter audiência como quando uma das partes deseja ter audiência, primeiro, é que quando uma das partes deseja ter audiência, a gente ainda tem aqui, eventualmente, alguma possibilidade de realização de uma mediação, porque uma das partes ela ainda está aberta para o diálogo. E, em respeito a essa parte que está aberta para o diálogo, me parece que ela precisa ser efetivamente ouvida e é preciso que se tente uma mediação. E mais, essa audiência ela me parece muito importante para fins até de informação, porque muitas das partes que chegam ao judiciário, ela não tem informação de que existe uma possibilidade de fazer audiência. Então, essa audiência, ela pode servir muito mais para um conhecimento, para uma informação. Olha, a gente tem aqui um procedimento de mediação, isso vai ser regido por um centro, vai ser o mediador, vai ocorrer dessa forma. Então, essa audiência me parece muito para fins de informação. Eu estava lendo um artigo da Fernanda Tartucci, recentemente, e ela relatou uma questão muito interessante que acontece no Quebec, que há uma audiência nos casos de família que ela é uma audiência pré-processual obrigatória para casos de família, que é justamente para isso, para informar as partes que existe um procedimento de mediação, que existe a possibilidade de conciliação. Então, antes mesmo do processo começar, veja que a gente não está aqui falando de obrigatória no sentido de ter que fazer o processo de mediação como requisito de procedibilidade da ação. A gente não está criando nenhuma outra condição para o processo, mas é só uma audiência no sentido, vamos conhecer a mediação. Ah, eu não me interessei pela mediação, não quero participar desse procedimento. Não tem problema nenhum. Você pode ir para o processo judicial. Então, veja que essa experiência do Quebec é interessante justamente para mostrar que é preciso que as partes tenham informação. Então, me parece que esse também é um papel muito importante dessa audiência de mediação preliminar. E aí a gente pode olhar isso por outra ótica também. O juiz ele pode, analisando aqui o que foi relatado na petição inicial, entender que aquela causa realmente ela não vai servir para mediação, que não há qualquer chance de acordo pelo que foi relatado. Bom, me parece que, mais uma vez, o código, de uma forma geral, ele traz a parte para participar mais do processo. Ele garante mais a autonomia da vontade da parte. Isso a gente vê em várias ocasiões no código. A gente vê, por exemplo, quando é possível o saneamento compartilhado, onde a parte pode participar do saneamento. Por exemplo, quando o código ele prevê negócios processuais. Então, em vários momentos, o código ele tenta, de fato, trazer mais a parte para participar do processo, para cooperar com o processo. E essa audiência de mediação, ela também me parece que é a participação da parte no processo. Ou seja, eu quero ter essa audiência de conciliação ou mediação. Não cabe aqui ao juiz interpretar se vai ser possível ou não a mediação para designar ou não a audiência de mediação. Então, se as partes desejaram, efetivamente, a audiência
a audiência vai ter que acontecer. Bom, só há uma ressalva no Código, que é justamente quando o direito não admite a autocomposição. E aí, realmente, essa audiência vai ser completamente inútil. E aí, nesse caso, sim, o juiz ele pode dispensar essa audiência, pode e deve dispensar essa audiência de mediação ou conciliação. Outro princípio que vem também no CPC é o da confidencialidade. E, mais uma vez, a confidencialidade é muito importante para a mediação. Por quê? Porque a mediação ela é realizada dentro de um ambiente de confiança. E as partes têm que estar confortáveis para manifestar todos os seus sentimentos, tudo que envolve aquela causa, para que realmente seja possível o restabelecimento daquela relação. Se as partes não tiverem confiança que aquelas informações não vão sair daí, muito provavelmente elas vão estar numa posição de defensiva. Bom, eu não vou falar nada que pudesse ser utilizado contra mim no futuro em uma demanda judicial, enfim, uma demanda arbitral, em qualquer outro tipo de procedimento. Então, o Código ele regulamenta expressamente, e a Lei 3.140 ela traz ainda de forma mais detalhada a questão da confidencialidade, que todos os documentos, todos os relatos, tudo que for dito na audiência de mediação, ela não pode ser utilizada em procedimento futuro, seja judicial, seja procedimento arbitral. Então, é garantida aqui a confidencialidade. O Código ele traz algumas ressalvas, por exemplo, a Lei 3.140, por exemplo, quando aquela informação for necessária para o cumprimento do próprio acordo, ou então quando aquela informação tiver que ser revelada por força de lei. Mas são exceções. A regra aqui é, de fato, a confidencialidade. E essa confidencialidade ela se estende para os mediadores, para os advogados, para as partes, prepostos e todos os demais que estiverem envolvidos naquela audiência de mediação. Outro princípio que o Código traz também é o princípio da oralidade. A audiência de mediação ela é eminentemente oral. É muito diferente do processo judicial, que é tudo pela via escrita, até porque, quando a gente pensa no processo judicial, a gente vê que o procedimento escrito do processo judicial ele é intermediado pelo advogado. Então, de fato, a parte ela relata ali os fatos para o advogado, mas, no final das contas, quem conta a história, quem põe aquilo no papel é o advogado. E isso, para a mediação, não funciona, porque as partes é que precisam manifestar efetivamente os seus sentimentos. Então, a oralidade ela é extremamente importante até para a gente descobrir questões outras que não aquela do pedido propriamente dito. Um caso interessante, eu estava lendo também um artigo que conta sobre a experiência da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória. E, nesse caso, enfim, os autores relatam algumas experiências, e um deles eram duas vizinhas que brigavam pelo posicionamento da janela de uma vizinha. Bom, tinha as casas confrontantes e uma vizinha alegava que a janela da vizinha da frente era muito invasiva. Bom, invadia a minha privacidade porque era muito perto. E aí elas, enfim, estavam prestes a entrar num processo judicial para alterar a posição dessa janela e entraram numa sessão de mediação justamente nessa secretaria de Vitória. E aí, durante essa sessão de mediação, a vizinha que estava reclamando, ela relatou que, na verdade, aquele terreno inteiro onde estava a casa da vizinha da frente era da família dela. E que somente 2 terrenos daquele grande terreno que era da família dela foram perdidos, sendo que um foi vendido legalmente, mas o outro não. O outro tio dela trocou por uma motocicleta e depois esse tio que trocou pela motocicleta esse terreno, a pessoa que tinha a motocicleta construiu uma casa irregular e depois ela teve que sair às pressas e, no final das contas, essa casa foi irregularmente vendida para essa vizinha. Então, você vê que, no final das contas, toda a controvérsia não girava em torno do posicionamento da janela da vizinha na frente, mas sim de um sentimento de que aquela vizinha não tinha que estar lá naquele terreno, porque aquele terreno era da família dela, então ela tinha um sentimento de perda do terreno. No final das contas, depois que ela expôs aqui esse sentimento e essa história, e aí realmente entrou-se no assunto da janela, e ambas concordaram que a janela realmente era um pouco invasiva, que tirava a privacidade de ambas, as vizinhas acabaram retomando uma certa empatia, porque uma vizinha realmente, olha, eu realmente era da minha família, mas eu entendo que você está aí e comprou, ainda que não com todos os títulos, mas legitimamente, e essa empatia foi restaurada, e essa relação foi restaurada. Veja que, se a gente não tivesse a oralidade, se a gente tivesse simplesmente petições escritas para falar, olha, aconteceu assim, aconteceu assado,
a gente não chegaria efetivamente ao âmago do problema. E esse é justamente o papel da mediação. É suscitar problemas outros que não aqueles que são apontados no conflito pontual. E também, em decorrência da oralidade, a gente tem a informalidade. Na mediação, a gente não tem um rito para a mediação, no sentido, olha, você vai poder falar agora por 15 minutos, depois a gente vai ouvir a parte contrária por mais 15 minutos e a gente vai tentar aqui chegar em algum tipo de solução. Não. A mediação ela é um ambiente propício porque chamam até de brainstorm, são várias ideias que são colocadas na mesa e vamos ver aqui, dentre todas essas ideias, quais vão ser as adequadas para a gente solucionar o conflito. E é por isso também que a confidencialidade é muito importante, porque vão ser várias ideias sem qualquer tipo de vinculação com a solução daquele problema. Então, a informalidade ela é crucial até para as partes se sentirem confortáveis ali naquele ambiente de mediação. E, por fim, o CPC ele fala em um princípio da decisão informada. Veja que a decisão aqui, final da mediação, ela é o acordo. Então, qual é a solução final do processo de mediação? Possivelmente o acordo. Ao contrário do processo adjudicatório, é possível que no processo de mediação a gente não tenha uma decisão. É possível que as partes simplesmente não cheguem a um acordo e aí elas vão ter que buscar outro método para resolver aquele litígio. Mas, na melhor das hipóteses, o conflito vai ser resolvido por um acordo. E esse acordo vai ser a decisão. E essa decisão ela precisa ser informada, ou seja, é preciso que conste todos os fundamentos, todas as razões que levaram a parte ali a chegar àquele acordo e por que aquela solução foi naquele sentido. Então, esse que é o que a gente chama de princípio de decisão informada. Então, basicamente, são esses os princípios norteadores na mediação, mas o que me parece muito interessante com relação à mediação também, eu acabei de relatar a experiência de Quebec, é a questão da mediação pré-processual. A mediação pré-processual ela é, inclusive, prevista na Resolução 125 do CNJ. Até no site aqui do TJ é possível você entrar e pedir uma sessão de mediação pré-processual antes mesmo do litígio começar. Uma vez eu estava num evento e aí tinha um advogado japonês. E é muito curioso, porque a cultura oriental é muito diferente da nossa. E o que ele falou foi o seguinte, olha, aqui a gente tenta sempre resolver consensualmente antes do processo. Porque é até uma questão de honra. Porque depois que eu entrar com o processo, não tem mais conversa, não tem mais conciliação, não tem mais mediação, não tem mais nada. Então, todas as medidas pré-processuais são tentadas para a gente chegar num acordo. E eu acho que, óbvio, com um grau muito menor, aqui trazendo para o Brasil, me parece que realmente, quando a parte ela já entra com o processo, ela normalmente já gastou dinheiro com o advogado, ela já se predispôs a entrar com aquele procedimento. E a parte contrária é pior ainda, ela recebeu um mandado de citação. Eu acho que, para qualquer pessoa, é muito desconfortável você receber um oficial de justiça na sua casa com um mandado de citação. Então, essas situações iniciais elas já geram uma predisposição à não mediação. Então, eu acho que o terreno mais fértil possível para a mediação é justamente essa mediação pré-processual. E a gente, quando se fala muito de mediação, uma das coisas que se fala é, bom, a mediação é ótima, porque a gente está com o judiciário assoberbado, então a mediação resolve o problema do judiciário assoberbado. Eu acho que isso tem que ser interpretado como uma consequência da mediação, e não como uma causa para implementarmos a mediação. E a mediação pré-processual, além de ter todas essas vantagens que eu acabei de falar, ela ainda traz mais essa vantagem. A gente evita que mais um processo judicial seja ajuizado, caso seja possível efetivamente a realização desse acordo. E a Lei 13.140, ela regulamenta também de forma muito interessante a mediação extrajudicial. Então, o CPC ele regulamenta bastante a mediação judicial e a Lei 13.140 ela também traz algumas questões interessantes com relação à mediação extrajudicial, principalmente aqueles contratos que estabelecem cláusulas de mediação. Isso é comum, e principalmente com relação a cláusulas escalonadas, que a gente chama, que é quando a gente tem, a gente vai primeiro tentar uma mediação, caso não seja possível, a gente vai tentar, por exemplo, a arbitragem. Isso é o que a gente chama de cláusula escalonada. E essa Lei 13.140, ela traz algumas regulamentações com relação à própria efetividade dessa cláusula. Por quê? Primeiro, ela fala quais são as informações que precisam conter nessa cláusula de mediação, como a data da primeira reunião, data mínima e máxima, o local que vai ser realizada a mediação, os parâmetros para a escolha do mediador. Mas, obrigada.
Mas o que é mais interessante é que ela cria outras previsões para caso as partes não tenham feito essas previsões adequadas. Por quê? Por que a cláusula precisa ter essas informações? Para que a gente consiga iniciar o procedimento de mediação, caso ele seja necessário. Então, é preciso que a parte envie um convite para a parte contrária e instaure a mediação. Mas se a gente não tem prazos mínimos e máximos, se a gente não tem critérios para escolha do mediador, se a gente não tem o local, dificulta muito o início desse procedimento. E o que é interessante é que, nas informações, a lei prevê a previsão de uma penalidade para caso a parte contrária não compareça aqui à primeira reunião de mediação. E, no caso das partes se omitirem, a lei prevê expressamente que, caso as partes não prevejam penalidade, a penalidade para que a parte contrária não compareça à primeira reunião de mediação vai ser a seguinte: se no processo arbitral ou judicial futuro ela for vencedora do processo, ainda assim ela vai pagar 50% das custas e dos honorários. Veja que ela ganhou, ela saiu vencedora, mas ela foi penalizada pela sua conduta anticooperativa. E isso a gente tem relatos até do procedimento inglês, que existe muito isso, que o próprio juiz ele pode aplicar. Se a parte, no direito inglês, existe uma previsão que, caso a parte propõe um acordo, a parte contrária não queira fazer aquele acordo, e, no final das contas, a sentença for muito parecida com o que foi dito naquele acordo, a parte tem que pagar as custas e honorários, porque a gente podia ter resolvido isso muito antes, mas você quis levar esse processo adiante, e o que foi decidido foi muito parecido com o acordo. Então, aquele acordo era um acordo justo. Então, essa penalidade na Lei 13.140 ela é muito interessante com relação a isso. Então, já caminhando para o final, o que a gente vê aqui é que, quando a gente fala de mediação, a gente fala de uma mudança de cultura. A gente não fala só de um procedimento novo que, enfim, vem sendo implementado. A gente precisa mudar de cultura, até porque, quando a gente vê nas nossas faculdades, nossas universidades, a gente não tem uma cultura de mediação. Mas, óbvio que a lei ela é um pontapé inicial para a cultura. Eu acho que a gente precisa, de fato, de uma regulamentação legal para que essa cultura seja implementada, mas não é só a lei que vai criar a cultura. É uma educação adequada com relação a essas práticas que vai poder ampliar e vai trazer consciência para os operadores do direito que a via judicial ela não é a única existente, e mais, ela não precisa ser a principal. A gente tem uma série aqui de outras formas de resolver conflitos, e a mediação parece ser uma excelente forma de resolução de conflitos. Então, realmente, a gente precisa trazer isso para a nossa educação, para a nossa formação dos nossos bacharéis em direito. E, falando um pouco de cultura, eu ouvi recentemente relatos de uma prática muito interessante que vem sendo realizada na advocacia, que é justamente essas práticas colaborativas no direito de família. Essas práticas colaborativas elas surgiram, na verdade, nos Estados Unidos. Existe um advogado que se chama Stuart Webb. Ele era um advogado de família e ele começou a perceber que, mesmo nas causas em que havia efetivamente uma decisão, ele ficava descontente com o resultado. Então, ele ingressava com o processo judicial para resolver aquela questão de família. Muitas vezes, ele ganhava aquele processo judicial, mas ele via que o processo judicial ele acabava com a relação da família. Então, ele ganhou, mas não foi o resultado que ele esperava. Então, realmente, ele começou a trazer outras práticas, que é justamente práticas colaborativas. Como isso funciona? Bom, cada parte... Bom, eu desejo me divorciar. Ambas as partes vão escolher advogados, e esses advogados vão adotar práticas cooperativas, ou seja, eles vão primeiro assinar um acordo de confidencialidade, e depois eles vão assinar, o que é mais importante, um pacto de não litigância. Isso quer dizer que, se aquelas sessões ali não derem certo, aqueles advogados não vão poder advogar para aquelas partes em futura ação de divórcio, por exemplo. Então, isso gera uma sensação de confiança muito grande para as partes. Eu até conversei com uma advogada recentemente, a Olivia Furt, que faz isso, e ela falou, bom, aqui lá no escritório a gente tem um jardim grande, a gente faz uma série de sessões aqui, a parte contrária tem um advogado dela também, e a gente realmente tenta um diálogo. E o avanço dessas práticas vem com a incorporação de profissionais de outras áreas. Por exemplo, um psicólogo. A gente tem também profissionais especializados no desenvolvimento de crianças e adolescentes. A gente pode ter até
um auxiliar aqui de finanças, para, bom, como é que a gente vai reger as finanças desse casal para o futuro, quanto é adequado, por exemplo, de pensão. Então, a gente tem o suporte de vários outros profissionais de outras áreas para essas práticas colaborativas. Então, me parece, já encerrando, que, bom, a gente tem muito que avançar ainda, mas a gente vem caminhando, de fato, para uma mudança de cultura. Obrigada. Queria agradecer à professora Marcela pela exposição. Eu só não podia deixar de fazer uma observação, Marcela. Você fez alusão à questão do impedimento do mediador, que é advogado, para atuar no mesmo juízo. Então, eu queria aproveitar para contar uma historinha do processo legislativo do Código. Essa era uma questão de honra para o Congresso Nacional. Eles exigiam isso. Só que a ideia original deles é que o mediador que fosse advogado não pudesse atuar perante o mesmo tribunal. Então, por exemplo, quem fosse mediador junto à Justiça Federal da primeira região ficaria impedido de atuar como advogado na Justiça Federal de 9 estados, porque são os 9 estados da primeira região, do Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, advogados que aqui estão, que atuam como mediadores junto ao TJ do Rio, ficariam impedidos de advogar na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Houve, então, uma pressão muito grande da Comissão de Juristas para reduzir esse impedimento, porque deputados e senadores não abriam mão do impedimento. E aí a gente conseguiu reduzir para o que está no Código. Quer dizer, o impedimento é que ele atue no juízo. E por que essa sugestão foi a sugestão que a comissão apresentou, a Comissão de Juristas apresentou, e os deputados não perceberam o que estava por trás disso? É que, por causa da Resolução 125, como a mediação ordinariamente será feita no Sejusc, não há vinculação do mediador a um certo juízo. Então, ele não atua num juízo determinado. E, portanto, a rigor não haveria impedimento nenhum. Só haveria impedimento se o mediador atuasse dentro da estrutura da vara. E aí até faria algum sentido esse impedimento, porque ele travaria um conhecimento com os outros servidores lotados na vara, que permitiria a ele, talvez, ter algumas facilidades que outros advogados não tivessem, mas só quando ele atuasse dentro da estrutura da vara. E aí os deputados e senadores aceitaram, então foi isso. Quer dizer, foi o que se conseguiu, diante do que eles apresentavam quase como uma ameaça que ia acabar inviabilizando a atuação do advogado como mediador. Bom, só depois de contar, então, rapidamente essa historinha, eu passo a palavra à professora Trícia Cabral. Olá, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu queria cumprimentar aos meus colegas, aos meus superiores. Na verdade, eu estou com 4 superiores aqui. A desembargadora Cláudia, porque hierarquicamente já é superior, né? A professora Marcela. Somos todos iguais. Há divergências, né? Bom, a professora Marcela, ela é coordenadora do Processualistas, que é um site de mulheres, é um site de mulheres que escrevem sobre processo civil, então também é minha superior. O professor Alexandre é o meu eterno superior em processo civil, porque ele foi meu mestre, eu aprendi processo civil com o professor Alexandre, então ele sempre vai ser meu mestre. E o César Cury, que hoje é presidente do FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, e que hoje está fazendo um trabalho belíssimo durante esse ano, durante a gestão dele, para ajudar a fomentar essa cultura da mediação e da conciliação no Brasil, juntamente com o CNJ e com os tribunais de justiça. Eu tenho um grande prazer de estar aqui no Rio pelo seguinte, é a primeira vez até que eu tenho a oportunidade de falar isso, que eu fui mordida pela mosquinha azul da mediação aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça daqui. Porque o meu primeiro curso de mediação, foi um curso de mediação para juízes, eu fiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, juntamente com o professor Roberto Bacelar e com o professor André Goma, que hoje está em Harvard, né, se aperfeiçoando. Então, eu tenho muita gratidão pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e é sempre um prazer estar aqui, porque eu tenho sempre essa história para contar de que foi aqui que tudo começou, foi aqui que a minha empolgação começou, o meu interesse pelo assunto começou, e daí eu nunca mais parei. E eu acho que que todo mundo está aqui é porque também já foi mordido um pouco, picado um pouco pela essa mosquinha azul.
E vocês sabem, quando a gente entra para estudar ou na prática da mediação, da conciliação, a gente não consegue mais sair, né? Bem, quando a gente começa a falar de mediação e conciliação, a gente tem que levar em consideração 3 fontes legislativas. Primeiro, a gente tem que pensar na Resolução 125 de 2010 do CNJ, que foi quando se começou efetivamente uma política nacional de conciliação e mediação no Brasil. Por quê? Porque o CNJ, por meio dessa resolução, ele tentou estruturar os tribunais, ele deu aos tribunais a responsabilidade de fomentar essa política e de aplicar essa política. Ele tratou da questão dos mediadores, que tinham que ser devidamente capacitados, porque a gente vinha de uma experiência não tão positiva dos juizados especiais, em que os conciliadores eles não eram tão capacitados e, por isso, as conciliações ficavam sempre muito superficiais. E aí a ideia do CNJ foi o seguinte: não, vamos capacitar essas pessoas que estão trabalhando diretamente com a conciliação e mediação para que esse tratamento do conflito seja feito de forma realmente adequada e de forma realmente efetiva, porque não adianta chegar na audiência e falar, tem acordo? Tem conciliação? Não, não, então tá, tchau, e acabou. Não é isso que o CNJ prega em relação ao tratamento dos conflitos por meio da conciliação e por meio da mediação. Então, esse trabalho inicial do CNJ foi essencial para que, inclusive, o Código de Processo Civil incorporasse também essa política e incorporasse também essa cultura. Quando começaram os debates, que foi justamente em final de 2009, né, professor, 2010, do novo Código de Processo Civil, ele já veio, baseado nessa Resolução 125 do CNJ, trazendo todo esse fomento aos meios adequados de solução de controvérsias e trazendo essa ideia de tribunal multiportas. Ou seja, quando você entra no judiciário, o mesmo acesso que você pode ter ao judiciário, você também tem que poder sair do judiciário. E sair do judiciário com qualidade. Não simplesmente sair do judiciário insatisfeito ou sair do judiciário sem pacificação, sem efetivamente ter resolvido aquele conflito. Então, o Código ele incorporou a ideia dos Estados Unidos de tribunal multiportas, em que a pessoa, se ela precisar efetivamente litigar, ela vai poder sair do judiciário por diversas formas. Ela vai poder sair por meio da conciliação, se o conflito dela for um conflito mais superficial, que não tiver vínculo anterior. Ela vai poder sair por meio da mediação, se o conflito dela for um conflito de relação continuada, ou seja, em que existe já um vínculo entre as partes e é um vínculo que é necessário se manter após a resolução daquele conflito. Estimulou também a arbitragem, que nós tivemos também recentemente a lei de arbitragem sendo alterada, né, para aperfeiçoar a lei que já existia. Ou, de último caso, sempre vai estar disponível a decisão adjudicada, ou seja, a sentença do juiz. Então, o fato de você ter diversos caminhos e diversos tratamentos para o seu conflito, cada um mais adequado para a sua espécie de conflito, não significa que você vai estar abrindo mão da jurisdição ou que vai estar sendo negada a jurisdição. Está significando simplesmente que você vai poder ter o seu conflito resolvido de forma mais qualitativa, o que a gente não vinha tendo ultimamente por várias razões, seja porque a conciliação nos juizados especiais já não estava, aquele formato já não estava muito atendendo, porque as partes, se não tivessem uma questão pontual patrimonial para resolver, elas saíam, não tinha acordo, seja porque muitas vezes o judiciário, ele também, com essa massificação dessas demandas, também não está conseguindo resolver de forma adequada os conflitos. Então, essa foi a ideia trazida pela Resolução 125, incorporada pelo novo Código de Processo Civil, e também, essa resolução ela também serviu de fonte para a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140, que foi uma lei que começou a ser trabalhada em 2011. Então, vocês vejam bem, nós tivemos a resolução do CNJ em 2010, nós tivemos o Código de Processo Civil sendo começado a ser reformado, a comissão montada em 2010, e 2011 teve a lei de mediação, que começou também a ser discutida no Congresso.
eu tive a grata honra de participar do primeiro projeto dessa lei de mediação, que foi o PLS 511 de 2011, porque ele é quem apresentou foi o senador Ricardo Ferraço, lá do Espírito Santo. Então, eu formei uma comissão, ele me convidou, e eu convidei o Humberto Dalla e a Gabriela Asmar, acredito que seja de conhecimento de todos vocês, são mediadores, né, conhecidos aqui. O Humberto, por ser um doutrinador maravilhoso, a Gabriela, por trabalhar justamente a mediação privada. Para quê? Para que esse trabalho conjunto pudesse... desse trabalho conjunto pudesse sair uma lei que atendesse a vários mercados, não só o público, como o privado, a administração pública. Então, a ideia foi fazer uma lei de mediação que tivesse toda aquela ideologia da Resolução 125, para que não tivesse nenhum tipo de incompatibilidade. A gente, ao mesmo tempo, foi acompanhando as reformas do novo Código de Processo, para que a gente não tivesse nenhuma incompatibilidade com o novo Código de Processo. E aí acabou que, quase na mesma época do Código, a lei entrou em vigor também. Então, hoje, quando a gente fala de mediação e conciliação, a gente tem que ter essas 3 fontes legislativas para a gente entender, porque elas são complementares. Então, essa é a primeira questão, é a primeira observação que a gente tem que fazer, porque alguns princípios estão na lei de mediação, não estão no Código, ou estão na Resolução 125, mas, na verdade, eles se complementam, eles não conflitam. Bom, quando a gente fala de mediação em relação familiar, o ambiente familiar, o conflito familiar, é o ambiente, como a professora Marcela falou, mais fértil para a gente tratar, para a gente ter a utilização da mediação. Por quê? Porque, mais do que aquele conflito aparente, do que aquela causa de pedir aparente, nós temos que trabalhar inúmeros sentimentos para que esses sentimentos eles possam ser ultrapassados ou, muitas vezes, transformados para que a gente possa efetivamente conseguir conversar para tentar chegar num acordo. Então, por isso que, quando a gente fala de mediação familiar, a gente tem que levar em consideração essas relações complexas. A gente não pode só levar em consideração a questão de quem vai ficar com o filho, ou então quanto que vai pagar de pensão, essas questões patrimoniais, essas questões mais pontuais, essas questões que fazem a causa de pedir num processo, mas que, na prática, como a Marcela falou, muitas vezes não representa isso. Muitas vezes, o pano de fundo do conflito é muito diferente do que é colocado na petição. Então, é isso que o mediador trabalha, é por isso que o mediador, nas ações de família, ele tem que ser extremamente qualificado. Por isso que é importante que, muitas vezes, ele tenha até algum tipo de conhecimento específico, como na psicologia, ou algum outro tipo de conhecimento em outra área do conhecimento, para que ele possa ajudar a transformar aquele relacionamento, para daí sim começar a pensar num acordo. Porque quando as partes chegam numa audiência, elas nem se olham. Vocês sabem disso, né? Vocês participam disso. E muitas vezes os próprios advogados, eles entram também nesse conflito e eles também não se olham, né? Então, você ultrapassar isso tudo, você requer muita habilidade, você requer realmente um jogo de cintura e você requer algumas competências muito próprias de que um mediador formado vai conseguir ter e que um mediador sem formação não vai conseguir alcançar. Então, é por isso que o mediador ele tem que ter empatia, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber falar no momento certo, ele tem que saber trabalhar sentimentos como culpa, sentimentos como raiva, como ódio, como amor, como, enfim, todos esses sentimentos frustração, todos esses sentimentos que envolvem uma demanda familiar, um conflito familiar. Então, a gente tem que partir dessa complexidade para a gente começar a pensar, a trabalhar na solução de um conflito, para a gente começar a tratar. Tanto que hoje a gente já tem autores não falando mais em métodos, falando em tratamento de conflitos. Porque é isso, a gente tem que saber tratar o conflito, cada qual com a sua particularidade, cada qual com a sua complexidade.
E, pensando nisso, o código ele trouxe não só um formato de mediação e conciliação mais amplo, que podem ser usados em todos os tipos de conflito, como ele trouxe um procedimento mais específico para as causas, para as ações de família, justamente reconhecendo a particularidade desse tipo de conflito. Então, ele trouxe, quando ele fala no capítulo das ações de família, são poucos artigos, do artigo 693 ao 699, que ele traz uma mediação, um procedimento um pouco mais particularizado para essas causas, justamente para tentar adequar aqueles aspectos sensíveis das ações de família. E aí, eu vou tentar trazer para vocês alguns pontos específicos desses artigos que estão sendo controversos na doutrina. Bom, primeiro, no artigo 694, ele já traz a primazia da solução consensual da controvérsia. Ou seja, ele, mais uma vez, reforça que a controvérsia ela deve ser tratada preferencialmente por um meio autocompositivo. Então, nós temos a questão da autocomposição em diversos artigos no Código, principalmente no artigo 3º, que trata das normas fundamentais do processo civil e já incentiva e já fomenta o uso desses métodos adequados de solução de controvérsias, mas, ainda assim, no artigo 694, caput traz novamente a primazia da solução consensual da controvérsia nas ações de família. Então, para vocês verem como o Código ele é insistente nesse tipo de solução para a demanda. Outra questão também que a gente tem que começar a pensar, quando a gente fala em ações de família, a gente tem que começar a diferenciar ações de família de ações de Estado. Todo mundo, quando fala de ações de família, confunde com ação de Estado, porque tem um interesse público envolvido, e aí acaba... Aliás, alguns autores entendem que alguns aspectos das ações de família, como alimentos e como divórcio, por tratar de estado de pessoas, também seria uma ação de Estado. Só que, na doutrina, as ações de Estado elas são muito mais restritivas. Elas são aquelas que dizem respeito ao direito da personalidade da pessoa, como, por exemplo, mudança de nome, como, por exemplo, mudança de sexo, de nacionalidade. E o artigo 388, parágrafo único do CPC, ele traz essa diferenciação entre as ações de família e as ações de Estado. Ou seja, ele foi muito claro ao diferenciar esses dois tipos de ação. Só que ele não exemplificou o que seriam as ações de Estado, mas ele exemplificou o que seriam as ações de família. E nela inclui, né, o divórcio, alimentos, separação. E aí o que nós temos hoje é essa divisão entre a ação de Estado e a ação de família, que a gente não pode confundir quando a gente estiver tratando desse assunto. Uma outra situação interessante foi que a Marcela colocou também sobre a questão da manifestação do interesse na audiência. Como a gente sabe, no procedimento comum, tem aquela opção do artigo 334 de as partes manifestarem interesse ou não na audiência. Então, o autor manifesta, depois você necessita da manifestação do réu para que o juiz resolva se vai manter ou não aquela audiência que foi designada. Ou seja, você precisa da manifestação das duas partes para que essa audiência não seja marcada. Aí você fala, mas tem gente que fala que só precisa de uma, por que vai ter audiência se apenas uma parte, se o autor já disser, por exemplo, que não quer audiência? O juiz já não poderia, por exemplo, desmarcar? O juiz já não poderia simplesmente não marcar? Por que ele vai marcar uma audiência se a parte já falou que não quer? Porque, na verdade, a gente tem que levar em consideração, o Código levou em consideração, não só a manifestação do autor, mas também a manifestação do requerido. Então, a gente tem que respeitar essas duas manifestações de vontade.
Isso não está na esfera de disponibilidade do juiz. O juiz ele não pode escolher se ele vai marcar ou se ele não vai marcar. Se o código diz que tem que ter a manifestação das duas partes, ele não pode simplesmente não marcar porque ele quer flexibilizar o procedimento, ou porque ele acha que não tem solução, ou porque ele acha que aquele caso não vai dar acordo, ou porque ele acha que aquela controvérsia vai ser difícil, ou porque ele não tem pauta, ou porque ele não tem conciliador. Essas são desculpas normais que a gente vê no dia a dia para que essa audiência não seja marcada. Só que nós já temos hoje inúmeras manifestações, como, por exemplo, do FONAMEC, que é esse Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, que tem um enunciado específico sobre isso, falando que a manifestação tem que ser das duas partes, só uma não adianta. Nós temos a Infam também já com enunciado nesse sentido, falando que precisa da manifestação das duas partes, e não só do autor ou só do réu. E a gente tenta, e eu tenho que trazer para vocês também, a minha experiência prática em relação a isso. Porque eu estou marcando, desde o início da vigência do Código, a audiência de conciliação. Eu sou a titular da primeira vara civil de Vitória. E eu estou marcando a audiência de conciliação, na verdade, né, porque lá não são causas com relações continuadas, em todas as demandas que estão aptas, já ultrapassaram o juízo de admissibilidade na inicial, eu estou marcando a audiência de conciliação. Mesmo quando a parte... Foi muito interessante no início do código que a parte colocava em letras garrafais, assim, não quero audiência de conciliação. Aí eu marcava. Aí ele ia lá, ia bravo, ia advogado bravo para a audiência. Eu já falei que eu não quero essa audiência, tal. Bom, qual foi a experiência, qual foi o resultado que a gente teve disso? Primeiro, depois que eu marcava essa audiência, muitas das partes resolviam fazer acordo antes mesmo da audiência. Porque já sabiam que iam ter para a audiência, que iam ter que ir para lá para conversar tal. Então, antes mesmo do ato, elas já se procuravam e já faziam um acordo. Outra, em relação às audiências efetivamente feitas, mesmo com essas partes que chegavam lá e que não queriam audiência, nós tivemos um índice de 20% de acordo. E eu reputo isso, numa vara cível, extremamente positivo. Ter 20% de acordo em relação às audiências de conciliação numa vara cível. E mais, muitas vezes, e tem um caso específico que foi desse das letras garrafais, que eu fiquei marcada, que ele foi para a audiência nervoso, o advogado nervoso, porque tinha que ir para a audiência, e chegou na audiência, as partes conversaram, não fizeram acordo em audiência, mas saíram de lá e fizeram acordo. E depois apresentaram para homologação. Por quê? Porque nessa audiência foi possível o diálogo. Foi possível o diálogo. E aí, nessa audiência, foi possível entrar em algum ponto comum que as partes até então não tinham tido oportunidade ou não quiseram ter oportunidade de conversar. Então, essa experiência, minha prática, foi muito rica para ver o quanto eu estava indo no caminho certo e o quanto o código foi no caminho certo de agendar essa audiência inaugural. Aí você fala, mas é obrigatório, como a Marcela falou. Não, a obrigatoriedade é de comparecer, porque, lógico que a autonomia da vontade ela tem que ser preservada, principalmente nesses casos. Principalmente, a voluntariedade ela é a base essencial da mediação, da conciliação. Mas a obrigatoriedade, quando é falada, ela é em relação ao comparecimento e não a você realizar ou você fazer o acordo. A parte não é obrigada a chegar lá e fazer acordo. A parte não é obrigada a chegar lá e fazer e terminar num consenso. Mas ela tem que simplesmente comparecer. Por quê? Porque isso vai mudando a cultura. Porque aqui no Brasil não existe a cultura das partes conversarem antes do processo. As partes... Aliás, nem durante o processo, muitas vezes, as partes conversam. E a prática tem demonstrado o seguinte, que quando as partes têm um primeiro contato, elas acabam tendo uma obrigação de conversar e, muitas vezes, dali sai um acordo. Muitas vezes, dali sai um tipo de solução para aquilo. Às vezes, não sai no momento, mas, às vezes, sai no momento depois. E eu também tenho, antes mesmo do código, né, como eu já estava participando da lei da mediação, eu tinha o hábito, em todas as audiências de instrução, inclusive, de perguntar se as partes já tinham conversado. É meio que eu faço lá da minha vara um laboratório, né? Não sei se perceberam.
E aí, de conversar, vocês já tinham conversado antes? É a primeira vez que você se encontra? Não chego. Mas por quê? Não tenho contato dele, não tive oportunidade. E aí eu vi que essa oportunidade que o judiciário está dando para as partes conversarem logo no primeiro momento, antes que a demanda continue, antes desse desgaste todo, era muito importante. Então, por isso que eu acho que o Código acertou nessa audiência inaugural. Uma outra particularidade, agora engraçado, enquanto o 334 fala, olha como o procedimento de mediação familiar ele é mais específico. O Código criou um procedimento bem mais adequado para esse tipo de relação familiar. Enquanto no 334, que é no procedimento comum, você precisa da manifestação de ambas as partes, ou para ter ou para não ter, aqui nas ações de família, o Código simplesmente não dá essa possibilidade das partes manifestarem. Ele simplesmente fala que tem que marcar audiência. Olha só. Quer ver? O artigo 695. Vou pegar aqui. Olha só, recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Então, você vê que aqui eles não deram nem a oportunidade das partes se manifestarem, se querem ou não a audiência, para que tenha aquele consenso para não ter ou para ter audiência. No procedimento familiar, essa audiência ela vai ser necessariamente agendada. E outra questão aqui que também fala é que, em relação à citação, aqui no parágrafo 3º, no mandado de citação, a parte ela tem que ser citada pessoalmente e iniciar a carta de citação, veja, o fato dela ter que ser citada pessoalmente não significa que ela tem que ser citada por oficial de justiça. Tá? Ela pode ser por carta registrada. Só que não pode ser recebido por procurador ou por representante, tem que ser recebido pela própria parte. E essa carta, ela não vai acompanhada, ela só vai com os detalhes da audiência. Ela não vai acompanhada da contrafé. Qual foi o objetivo do legislador de não mandar a contrafé junto? Para que as partes, para que o réu, como a Marcela falou, quando o réu recebe o demandado recebe uma carta de citação, ele fica, né, ele já se arma todo e já cria toda uma resistência a qualquer tipo de autocomposição. A ideia foi que ele soubesse o mínimo possível das alegações da parte autora para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse chegar na audiência sem estar armado o suficiente em relação a algumas colocações que foram feitas na petição inicial. Só que hoje a doutrina ela questiona muito isso e também a própria efetividade disso na prática ela é questionável pelo seguinte: primeiro, a parte que recebe um mandado de citação familiar, dificilmente ela não vai saber do que se trata. Ela pode até não saber o grau, né? O grau que dá pensão, o grau do aborrecimento, mas ela vai saber do que se trata, né? Outra coisa, o código fala que o demandado ele vai poder ter acesso a qualquer momento aos autos, ou seja, ele vai poder se informar sobre o que, enfim, o que foi colocado na petição inicial. Aí me fala, qual é o demandado que não vai procurar saber antes da audiência o que foi falado naquela petição inicial? Todo mundo vai querer saber. E aí o que vai acontecer? Vai dar mais trabalho para o cartório, porque o cartório vai ter que atender todo mundo, o cartório vai ter que mostrar o processo. Muitas vezes, se a parte for lá pessoalmente, a parte vai querer entender, não vai conseguir, aí vai pedir para os servidores explicarem. Enfim, a efetividade são dois questionamentos que a doutrina faz em relação a isso. Primeiro, a efetividade, né, se isso realmente vai ter alguma serventia, você não deixar, não mandar logo a contrafé e depois a parte poder ir lá.
né? E se isso não vai trazer mais também, e se isso não vai trazer também mais problema para o Poder Judiciário. E parte da doutrina, inclusive, chega a dizer que esse artigo que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque ele fere o contraditório, ele fere a isonomia, porque ele fere o princípio da mediação, que é de decisão informada, ou seja, por que a parte autora vai chegar lá cheia de informação e o requerido vai chegar lá sem informação nenhuma? Né? Então, essa inconstitucionalidade, eu não acho que seja inconstitucional, porque, logo adiante, o Código ele conserta falando que a parte pode ter acesso a esse tipo de informação. Só que a prática, a efetividade desse dispositivo, eu acho que ele não vai ser bom na prática. Eu não sei como aqui no Rio de Janeiro está acontecendo, eu não sei se isso tem trazido algum tipo de problema, mas o fato é que, lá no Espírito Santo, os servidores são aborrecidíssimos com isso, porque é muito mais fácil mandar contra a fé e a parte se informar do que o pessoal ficar indo no cartório perguntar o que está acontecendo. Bem, outra questão, a questão da obrigatoriedade do comparecimento das partes, embora esse procedimento, lá nos artigos das ações de família, não fala nada, ele é omisso em relação à questão do comparecimento, se é obrigatório ou não o comparecimento das partes, a doutrina tem se posicionado, eu também concordo, de que sim, é obrigatória a presença das partes na audiência de mediação marcadas nas ações de família. Inclusive, com mais razão ainda, se aplica a multa do não comparecimento injustificado. Por quê? Porque nessas demandas, o procedimento de mediação ele vai ser extremamente importante, e eu acho que o Código quis isso, ele quis que tivesse essa oportunidade de conversa, essa oportunidade de diálogo. Então, com mais razão ainda, as partes elas têm que comparecer sob pena de multa do artigo 334, parágrafo 8º. Capacidade postulatória. As partes elas devem estar acompanhadas necessariamente do advogado ou então do defensor público. E caso uma das partes não esteja, o mediador pode, inclusive, suspender para que a outra parte consiga um advogado, um defensor público, para quê? Para que haja uma igualdade dentro do procedimento de mediação. Existe um enunciado do FONAMEC, inclusive, que a gente estava falando sobre a questão dos advogados, deles poderem ou não ser mediadores. Só aproveitando aqui o gancho que eu falei de advogado, que eu lembrei do enunciado, a gente tem um enunciado no FONAMEC 47, que fala o seguinte: não se aplica aos advogados que atuam como mediadores ou conciliadores ou mediadores vinculados ao SEJUSC o impedimento do artigo 167, parágrafo 5º. Eu só saí um pouco do tema para falar que existe esse enunciado do FONAMEC que fala justamente isso que o professor Alexandre falou, que se o mediador, se o advogado, como ele é ligado administrativamente ao SEJUSC, ele não estaria, então, impedido de atuar na vara. Mas aí, voltando, é imprescindível que as partes estejam acompanhados do advogado. E por quê? Porque o advogado ele vai poder, principalmente, assim, é lógico que muitas vezes o advogado, nessas questões de família, ele acaba atrapalhando, porque ele acaba falando, ele acaba pessoalizando muito, ele acaba trazendo aquele conflito para ele. Então, eles chegam, às vezes, na audiência muito passionais. Então, o mediador, nesses casos, embora a presença do advogado seja essencial, até mesmo para que o acordo seja feito de forma correta e que depois esse acordo possa eventualmente ser executado, o advogado ele vai ter que ter uma compostura nessas audiências para que ele não atrapalhe o procedimento de mediação. E aí vai ser importante também que um mediador preparado, devidamente capacitado, para que ele contorne esses obstáculos que muitas vezes os advogados criam mais do que as partes. Eu não sei se vocês passam por isso na prática, mas muitas vezes as partes querem fazer um acordo, elas querem se livrar do problema, e o advogado, não vai. E eles é que criam esse obstáculo.
E agora eles nem têm motivo mais para criar esse obstáculo, porque teve uma reforma agora no Código de Ética e que o artigo 48 diz que o advogado ele não precisa reduzir os seus ele não deve reduzir os seus honorários por conta de acordo, porque essa era uma questão que os advogados sempre ficavam melindrados, porque quando eles tinham um processo para tocar, eles tinham como justificar os honorários contratuais cobrados. Mas quando acabava em acordo, eles tinham que necessariamente se sentiam obrigados a reduzir, porque o conflito foi reduzido de forma foi resolvido de forma mais rápida, né? Só que agora o Código de Ética ele traz essa possibilidade de o advogado não reduzir os seus honorários por conta de um acordo. E, aliás, já tem gente falando que se o advogado conseguir resolver o problema por acordo, ele tem até que ganhar mais. Né? Porque aí não vai ter mais desgaste, não vai ter mais custo, não vai ter tempo de processo, não vai ter nada. Conseguiu o resultado melhor. Foi um resultado melhor, mais efetivo, mais rápido, menos custoso, mais qualitativo. Então, inclusive, já estão defendendo isso. Então, vocês não se surpreendam aí com um contrato onde paga 10% de honorários contratuais para o processo e 30% se for para a mediação. Em relação... O risco é não deixarem mais fazer acordo. Porque aí vai ganhar mais, não vai querer fazer acordo. Exatamente, né? A qualquer custo. Né? Uma outra questão interessante também em relação, que a gente está falando de honorários, é em relação às custas. Porque tanto a lei da mediação quanto o novo Código de Processo Civil, eles prevêem a possibilidade, quando a demanda acaba em acordo, de você não pagar as custas remanescentes, as custas finais. Aí você vê que no artigo 27 a 29 da Lei de Mediação, fala que estabelece uma sanção premial da não cobrança de custas judiciais finais se o conflito for solucionado antes da citação. Aí o Código de Processo Civil, no artigo 90, parágrafo 3º, dispensa as custas finais se o acordo ocorrer antes da sentença. Então, existe aí uma certa incompatibilidade, mas eu estou aplicando em todos os casos antes da sentença, com citação, sem citação. Terminou em acordo, eu acho que o Código ele quis prestigiar a solução amigável do conflito. Em todos os casos, antes da sentença, eu aplico essa isenção de custos, essa dispensa de custos após finais, né, com o termo do acordo. Oi? Bom, o termo final do acordo, depois de uma audiência, de uma sessão de mediação, vai ter que ser reduzido o termo, né? Esse termo, que também depende de um mediador capacitado, de um mediador experiente, ele tem que ser feito de forma adequada, a não conter, como a Marcela falou, informações confidenciais das partes, mas, ao mesmo tempo, para que possa conter todas as obrigações firmadas. Para quê? Para que o juiz possa entender, para que, eventualmente, o Ministério Público possa fazer o controle e para que possa ser homologado, porque aí vira título executivo judicial, né, se for em juízo, e pode depois ser executado de forma correta, porque muitas vezes a gente se depara com acordos que a gente não tem nem como executar, porque a gente simplesmente não entende direito o que as partes quiseram, o que as partes colocaram ali. Então, também é importante que o mediador esteja preparado e que o advogado também esteja atento a esse termo final do acordo. E, não realizando o acordo, segue pelo procedimento comum. Em relação ao Ministério Público, a intervenção do Ministério Público, o Código também fez uma alteração. Por quê? Porque antes o Ministério Público ele tinha que intervir em todas as ações de família. E agora não, ele só vai intervir se tiver interesse de incapaz. Então, essa foi uma alteração importante. Então, vocês não se surpreendam se, numa vara de família, o Ministério Público agora começar a dar parecer, não vou intervir no processo porque não tem interesse público e tal. Porque, realmente, o Código fez essa alteração e só quando tiver interesse de incapaz é que ele vai precisar intervir. Uma outra questão, uma outra controvérsia também que está bem grande, e eu tenho pensado muito, queria até que meus professores me ajudassem, ver se aqui tem alguma novidade a esse respeito, é em relação à representação.
da parte. Ou seja, nas ações de família, as partes podem estar representadas, mesmo que com procuração específica? Eu tenho uma tendência a achar que não. Por quê? Porque a essência das ações de família, da mediação familiar, é a presença das partes. Você pode pensar em representação em outros conflitos. Por exemplo, você está num conflito societário, numa mediação, num conflito societário, talvez não seja tão imprescindível a presença da parte. Agora, como eu vou negociar com o representante da outra parte, gente? Como é que eu vou transformar esse conflito? Como é que eu vou superar os obstáculos? Como é que eu vou reestruturar a relação que está por trás daquele conflito? Não só o que aconteceu, como o que está por vir. Porque a gente tem que pensar que, nas ações familiares, a gente tem que cuidar do que aconteceu e a gente tem que cuidar do que vai ser daqui para frente. A gente tem que cuidar para que essa relação ela fique minimamente sustentável. Por quê? Porque a gente sabe que, nessas relações continuadas, o conflito ele não acaba ali. Ele não acaba com aquele acordo. Depois pode vir mais, os fatos vão mudando, às vezes precisa de revisão, às vezes precisa de alguma outra alteração naquilo que foi estabelecido inicialmente. Então, se a gente não cuidar do conflito, a gente não vai conseguir resolver nem aquele problema naquele momento, nem problemas futuros, porque a gente também vai ter problemas se aquelas partes voltarem até algum outro tipo de questão para ser resolvido no Poder Judiciário. Então, por isso que é um procedimento muito específico e que eu acho que a representação não cabe na mediação nas ações de família. É o meu posicionamento. Outra questão, suspensão do processo. É uma questão aí mais processual. O artigo 694, parágrafo único, fala que as partes podem suspender o processo para as sessões de mediação serem realizadas. Aí a doutrina começou a divergir se se aplicaria o artigo 313, que fala da suspensão, inciso 2, que fala quando as partes suspendem de comum acordo, ou não, ou se isso seria uma suspensão atípica, né, específica do procedimento familiar e que se enquadraria naquela regra geral de 1 ano, que seria do 313.5. Bem, eu acho que quando a gente fala de ação de sessões de mediação de família, a gente não pode ter prazo. Se tiver, que seja o mais longo possível. Então, a gente não pode pensar naquele prazo de 2 meses, que fala a lei de mediação, de 2 meses que fala o código, ou de 60 dias que fala a lei de mediação, ou nem mesmo não sei se a gente poderia falar nesse 1 ano. É claro que o juiz ele tem que estar atento à tentativa de procrastinação, né, do feito, especialmente pelo demandado. Mas, em regra geral, essa suspensão ela tem que ser vista de forma mais ampla possível. Por exemplo, lá no Espírito Santo, tudo é Espírito Santo. O Espírito Santo está cheio de exemplo. Tem um caso lá, familiar, que, na verdade, é uma questão societária, mas são entre irmãos, né? E está em 2º grau. O desembargador Samuel, inclusive, que está tratando desse caso. Já foram feitas 18 audiências de mediação. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que esse processo está em grau recursal e que o desembargador Samuel, que é um entusiasta também da mediação, ele está tratando pessoalmente desse caso e ele já fez 18 sessões. Quando eu conheço a pessoa, que é a esposa que está envolvida, quando ela veio me falar, eu falei, não, peraí, repete, 8? Não, 18. Não, peraí, 18? 18. Ele falou que ele vai cuidar, cada audiência ele vai cuidar de um pontinho, até ele conseguir restabelecer essa família e restabelecer, mesmo que a empresa acabe, para que essa relação seja restabelecida. Então, como que a gente vai ter prazo nisso? Como que a gente vai colocar prazo, tempo de audiência? 1 hora, 20 minutos? Não. As sessões de mediação em família não podem ter prazo, não pode nem ter tempo para terminar e elas não podem ter prazo. Mas, se a gente tiver que estabelecer um prazo, que seja, então, o maior do código, que é de 1 ano. E, em relação a essas sessões de mediação,
outra particularidade também no procedimento de família é o seguinte: primeiro, que elas podem ocorrer quantas sessões forem necessárias, mas as partes, obviamente, têm que concordar. Não tem intervalo mínimo. E outro detalhe, aqui fala, enquanto o Código fala em 20 dias, para o intervalo mínimo entre a data da audiência e a citação, o procedimento de família fala em 15 dias. Por quê? Porque o legislador entendeu que, para as ações de família, precisa ter um pouco mais de urgência. E 5 dias parecem pouco, mas, como hoje, né, a contagem de dias úteis, isso pode representar aí 2 semanas, numa contagem geral. Então, ele estabeleceu que entre a data do despacho e entre a data da audiência e a citação, o intervalo mínimo é de 15 dias, ou seja, mais uma particularidade desse procedimento de mediação familiar. E esse prazo, de qualquer forma, ele é importante, embora ele seja um pouco menor do que o procedimento comum, é o prazo em que as partes vão ter para maturação, para elas poderem pensar um pouco sobre o conflito, para que elas possam pensar numa solução, para que elas possam chegar um pouco mais amadurecidas sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer, sobre o que elas podem estipular, enfim, sobre todas as possibilidades de uma audiência de mediação familiar. E nessas audiências, nessas sessões com os mediadores eles têm várias formas de tratar, eles têm várias técnicas de tratar esse conflito. Eles podem falar com as partes, eles podem em conjunto, eles podem falar com as partes separadamente, que a gente chama de caucus. Por quê? Porque, às vezes, as partes, uma na frente da outra, elas não passam exatamente o pano de fundo do conflito, mas, às vezes, quando ela está separadamente com o mediador, ela acaba soltando realmente qual é o problema ali da relação. Aí o mediador, quando volta, ele pode trabalhar melhor esses pontos do relacionamento daquelas partes que estão em conflito. Então, essas sessões, elas são muito importantes porque elas têm essas técnicas que o mediador ele pode dispor. Bem, e por fim, como o Código ele trouxe uma ampla possibilidade de autorregramento da vontade das partes, a gente tem que pensar também que as partes podem fazer alguns negócios processuais, que é um tema que a Marcela adora, inclusive, em relação a vários contextos da mediação familiar. Então, por exemplo, elas podem escolher o mediador, elas podem escolher se elas vão fazer a mediação antes ou durante o processo, elas podem escolher quantas sessões elas vão de mediação elas vão querer se submeter, elas podem escolher a Câmara de Mediação, caso elas tenham confiança nessa Câmara de Mediação. Elas podem escolher ter a presença de de um mediador, alguém com certa interdisciplinariedade, por exemplo, um psicólogo ou alguém com uma formação diferente. Elas podem dispor sobre o dever de confidencialidade. Embora o Código e a Lei de Mediação garantam a confidencialidade, ela pode dispor, as partes elas podem dispor dessa confidencialidade se elas quiserem. O conteúdo da autocomposição, elas podem fazer negócio, elas podem fazer acordo só sobre parte do conflito. Enfim, as possibilidades de negócios processuais envolvendo a mediação, envolvendo todo o procedimento de mediação, é muito amplo. E as partes elas estão agora com todo o empoderamento, não só na questão do direito material, mas também com a questão do direito processual. Então, as partes têm que explorar isso, inclusive para os advogados, na fase antinupcial. As partes podem fazer pacto antinupcial, já prevendo uma audiência de mediação, caso haja algum tipo de rompimento. Ou seja, num contrato antes, logo no início, né, onde está tudo em paz, onde está só amores, elas já podem prever uma audiência de mediação antes da judicialização, por exemplo, que é também interessante, e os advogados podem, inclusive, propor isso, caso elas estejam sendo assessoradas. Então, enfim, essas são as principais novidades processuais envolvendo as ações de família, a mediação nas ações de família. A mudança de cultura ainda é muito necessária. Os tribunais precisam se estruturar para isso.
Lá no Espírito Santo, nós estamos com índice de 85% de acordos nas sessões de mediação nas ações de família. E isso é um índice, né, obviamente, altíssimo, porque a gente não está falando de mutirão, a gente está falando de sessões efetivamente de mediação com mediadores capacitados. Então, 85%, eu acho que é um sucesso absoluto. E a gente tem que pensar também enfim, tentar fazer com que os advogados mudem de cultura, para que as partes estejam um pouco mais abertas para isso, para que o Poder Judiciário ajude também nesse fomento, e que a gente, como aplicadores de direito, a gente só tem mesmo que ficar grato pelo legislador ter nos brindado com tantas novidades positivas. Então, com isso eu encerro, agradeço demais a participação e a atenção de vocês. Queria agradecer também à professora Trícia pela brilhante exposição com que nos brindou. Passo a palavra ao desembargador César Cury. Bom dia, gente. Eu prometo ser breve, que está na hora do almoço. Devolver logo a palavra para o nosso comandante aqui. Eu quero agradecer, parabenizar antes de tudo, e agradecer à professora Marcela e à professora Trícia, porque excelentes exposições, a gente pode aprender e ver experiências e visões diferentes sobre esse tema que ainda é tão recente e ainda nos traz tantos desafios. Aqui no Rio de Janeiro, enfim, a Trícia colocou isso muito bem, a Marcela também, o Judiciário foi incumbido pelo legislador e pelo CNJ de ser o coformulador e executor da política pública da solução consensual dos conflitos. E com base nessa ideia, que no Rio de Janeiro a gente tenta cumprir fielmente esse desafio. E temos tentado desenvolver uma política não apenas no ambiente interno do tribunal, mas fomentando também a difusão da cultura no ambiente fora do tribunal, seja nos outros órgãos públicos, seja para mediação privada. No que diz respeito à mediação nas questões de família, nós fizemos uma experiência muito interessante de 1 ano e meio de laboratório em 3 varas aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui da região metropolitana, na verdade, em Santa Cruz, Bangu e Belford Roxo, 3 varas de família, 3 varas com perfis semelhantes, mas não idênticos. E certo de que a mediação na área de família, pelo menos a primeira sessão, é obrigatória, nós fizemos um fluxo e que o advogado recebeu logo um efeito pedagógico disso e adotou essa posição. Sabendo que entrando com a ação ele tem que voltar para o centro de mediação, nessas 3 varas os advogados muito rapidamente passaram a preferir apresentar suas demandas no centro de mediação e, eventualmente, não se chegar a uma ação. Bom, do que passou pelo centro de mediação, nessas 3 locais, com todos os filtros que existem ali dentro, não é só uma questão de mediação, tem toda uma estrutura montada para uma abordagem correta por assistentes sociais ou por psicólogos, pelas oficinas de parentalidade, de homens envolvidos em episódios de agressividade, restauração de diálogo, comunicação não violenta. São 4 ou 5 filtros, depois sessões de mediação propriamente dita e eventualmente, como eu disse, uma judicialização. Do que passou pelo centro por todos os filtros, 96% dos casos foram retidos, tratados e resolvidos. Esse é o nosso índice. E o índice de satisfação, 98,25%, ou seja, até quem não fez acordo aprovou o método. Esses dados foram compilados e apresentados agora, em janeiro deste ano, e serviram para transformar esses laboratórios numa política do Estado. Então, o tribunal acaba de aprovar o projeto que a gente dá o nome de Casas de Família, e em todos os locais do Estado onde tiver uma vara de família, esse modelo vai ser implementado, está sendo implementado. É um sucesso
extraordinário, estimula a gente a prosseguir. Eu queria fazer uma observação singela. Nós temos os juizados especiais desde 1984, pelo menos, até antes. Os juizados de pequenas causas, os juizados especiais. Lá existe uma audiência de conciliação prévia. Todos nós conhecemos. Alguém discutiu a constitucionalidade, a obrigatoriedade, o dever de comparecer a essa audiência de conciliação? Lembram-se disso? Nem eu. E por que isso agora na audiência de mediação? Por que isso foi retomado agora? Não há nenhum sentido nisso. Existem dois programas muito distintos, com muita nitidez no novo Código de Processo. Um é o dever de cooperação, dever de boa-fé, de lealdade, na estrutura de um modelo adversarial, que ainda sendo adversarial, privilegia, sempre que pode, a solução consensual. E a outra, em paralelo, é o restabelecimento do diálogo em todas as fases do processo. E mais, preferencialmente antes do processo. Talvez por isso a citação numa questão de família esteja desacompanhada de uma contrafé. Porque quando se tem uma petição inicial, não se tem diálogo. Se tem um relato de um advogado estratégico e adversarial. As expressões que são usadas, até me lembro, quando eu era juiz da violência doméstica, como de regra acontece, a moça bateu no rapaz, no marido, eles foram parar lá no juizado. E isso depois de uma citação, numa questão de família. Porque na contrafé, o marido ficou indignado porque o advogado da parte usou uma expressão que ele julgou inadequada. Que o marido tinha sido, durante a separação, uma expressão corriqueira que os advogados usam, que os próprios juízes também usam. E que para ele, como marido, que ele tinha agido, eu esqueci a palavra agora, mas ele tinha agido de uma forma... enfim, daqui a pouco eu me lembro da palavra. Mas ele ficou indignado, e era uma expressão absolutamente comum. Pô, eu nunca fiz isso. Daí o advogado, não, o senhor fez. Não, isso eu nunca fiz. Era uma questão semântica. O sujeito, aquilo tinha duas acepções. Uma jurídica, pelo jargão corrente, e a outra da cultura geral extrajurídica. Então, talvez por isso, a ideia da citação da citação vir desacompanhada da contrafé, ainda que possa causar algum transtorno, que aqui no Rio de Janeiro pode ser diminuído pelo processo eletrônico, né? E aí frustrar o objetivo do legislador. Mas, de fato, é um recado, é uma política, um direcionamento para que, olha, existe a possibilidade de um diálogo. E é uma das linhas do processo. Em paralelo, e às vezes permeando, um modelo adversarial, um modelo essencialmente adversarial e estratégico, que é um processo civil, que é o processo. Então, nós, como formuladores de política, executores da política, devemos privilegiar o resgate, a restauração do diálogo sempre que for necessário, sempre que for possível. E o objetivo da mediação não é outro. O ponto de partida é o diálogo, é o restabelecimento do diálogo. Uma vez restaurada a relação, numa sessão de mediação, de questões de família, nós já temos exemplos disso aqui. As partes podem se fazer representar por advogados para tratar de questões residuais. Partilha patrimonial, divisão de empresas. Então, nós temos, dentro de um processo mediativo, duas fases. Uma de restauração do diálogo, o acordo vai sair, fizemos as questões que eram possíveis, pensão, visitação, guarda, enfim, direito de habitação, e etc. e tal. E numa segunda etapa, partilha de patrimônio, divisão de empresas familiares, e os advogados, então, fazem uma parte mais objetiva, em que o diálogo já não é tão necessário. Então, nós, nessa perspectiva, temos admitido, temos até incentivado que isso ocorra. Houve um caso até envolvendo pessoas publicamente conhecidas, e foi exatamente isso que aconteceu.
Elas tiveram uma primeira fase com várias sessões e numa etapa seguinte apenas os advogados entraram e a coisa funcionou muito bem, o acordo foi fechado, etc. Então, é um modelo que a gente pode aceitar como válido, mesmo nas questões de família. Eu não quero me alongar, para não correr o risco de ser hostilizado, porque estamos perto da hora do almoço. Então, vou devolver a palavra para o meu comandante aqui, o desembargador Alexandre. Depois da advertência do desembargador César de que nós já estamos quase na hora do almoço, eu fico até inibido. Mas, de toda maneira, eu não podia deixar de registrar que hoje, para mim, especialmente, foi houve um motivo de especial alegria. Depois de mais de um quarto de século como professor, ver duas alunas virem aqui e fazerem exposições tão brilhantes. Eu tive a sorte de ter sido professor da Marcela e da Trícia. Me deixa, tenho certeza disso, muito feliz, muito orgulhoso de ver como as alunas podem superar e superar muito longe o seu velho mestre. Bom, acho que não há mais a ser dito, além do que as duas brilhantes palestrantes já disseram e o César complementou. Qualquer coisa a mais que eu eventualmente dissesse aqui seria uma mera repetição absolutamente desnecessária. Eu queria, então, em nome do Fórum Permanente de Direito Civil e de Processo Civil e do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas de Mediação da Escola da Magistratura, agradecer às palestrantes, passar a elas os certificados com os DVDs das suas palestras, para que possam guardar de recordação, e agradecer penhoradamente a atenção com que todos os senhores nos ouviram hoje, nesta manhã tão capaz de gerar motivos para as nossas reflexões. Muito obrigado a todos.